noite, queridos, graça e paz em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 9. Nós vamos ler do 10º ao 17º versículo. Lucas 9, do versículo 10 ao versículo 17. A palavra do Senhor ensina assim, queridos. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. As multidões, ao saberem, seguiram. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus. E socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes. Salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, o abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. A Tua palavra, Senhor, está aberta diante dos nossos olhos. Nós somos homens finitos, pecadores, limitados, sedentos por ouvir a Tua palavra. Então eu gostaria de lhe pedir, ó Deus, humildemente, que o Senhor abra também a Tua palavra no nosso coração, ó Deus. Que essa noite seja uma noite de milagres, seja uma noite em que pessoas creiam no Teu nome como único nome, no Teu senhorio como único Senhor, na Tua salvação como a única salvação e no Senhor como único Deus, por meio da obra de Cristo Jesus, ó Pai. Que a gravidade da Tua glória, a seriedade da Tua palavra, a profundidade do Teu ensino, Senhor, possa falar aos nossos corações, ó Pai. E que a nossa alma encontre significado e segurança no Senhor, ó Pai. E que o Teu poder repouse sobre as nossas vidas. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse é o texto da multiplicação dos pães e dos peixes. Quando, de uma maneira miraculosa, de uma maneira impressionante, de uma maneira sobrenatural, o Senhor Jesus alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, a partir da insignificante quantia de 5 pães e 2 peixes. É um incrível milagre que revela a grandeza de Deus, que revela a soberania de Deus, que revela o controle absoluto que Deus tem sobre tudo, sobre todas as coisas e sobre todo o universo. Revela a liberdade de Deus, a liberalidade de Deus, a generosidade de Deus, a metodologia de Deus. Revela muito do caráter amoroso de Deus, que do nada fez tudo, que do pouco fez muito, e que do insignificante fez o relevante, que alimentou milhares de pessoas a partir do nada. Deus
é o Deus da multiplicação. O nosso Deus é o Deus da multiplicação. No princípio, quando o Senhor Deus criou o homem e a mulher, Ele disse: sejam férteis e multipliquem-se. Deus é o Deus da multiplicação. Quando o Senhor Jesus, o Senhor Deus, na verdade, chama a Abraão para que saia da sua terra e da sua parentela, Ele disse que a sua geração seria tão grande como a areia do mar, que não se pode contar. Deus é o Deus da multiplicação. Foi assim que o Senhor multiplicou o azeite da viúva. E daquela quantia insignificante fez nascer novamente a possibilidade da vida para aquela mulher que estava condenada à morte. Deus é o Deus da multiplicação. O Senhor Jesus ensina que o reino de Deus é como o fermento, que quando é colocado numa massa, ainda que pequena e insignificante, aquele fermento leveda toda a massa e faz crescer toda a massa. O reino de Deus é o reino da multiplicação. É como na parábola dos talentos: aquele que recebe 5 talentos e multiplica por mais 5 talentos, aquele que recebe 2 talentos multiplica pelo dobro, mais 2 talentos, e aquele que recebe 1 talento retém o talento e o esconde por medo. Este que recebe 1 e não multiplica é condenado. Todos aqueles que multiplicam são abençoados, porque o nosso Deus é o Deus da multiplicação. É o Senhor Jesus que olha para os discípulos e diz aos discípulos: a colheita é grande, os trabalhadores são poucos, orem, pois, ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores, porque o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Em Atos 2:47, a palavra do Senhor diz que enquanto eles oravam, enquanto eles perseveravam na doutrina, enquanto eles partiam pão de casa em casa, enquanto eles permaneciam firmes no templo, enquanto eles ensinavam a palavra, contavam com a simpatia do povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. O nosso Deus é o Deus da multiplicação. O nosso Deus é o Deus da multiplicação. Este texto, queridos, ele está envolvido em um contexto. É um texto incrível, é um texto único, é um texto que fala desse princípio da multiplicação, mas ele está inserido em um contexto. E nesse contexto direto, em Lucas, ainda no capítulo 9, nós vemos 2 coisas interessantes. Anterior ao texto que nós lemos, está o envio dos 12 discípulos. O Senhor Jesus envia os 12 discípulos, confere a eles autoridade para que eles vão, expulsem os demônios, curem as pessoas. Ele os envia para que proclamem o reino de Deus e atendam à necessidade das pessoas. É interessante que o Senhor Jesus, ao enviar os discípulos, Ele diz que eles deveriam ser leves na sua caminhada. Eles não deveriam levar absolutamente nada no caminho. Nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Permaneçam na casa que vocês entrarem. E onde vocês não forem recebidos, sacudam pó das suas sandálias, como sinal da pregação do reino de Deus. E o texto diz que eles foram por todas as aldeias que puderam, anunciando o evangelho, curando pessoas por todo lado. O ministério de Jesus estava se multiplicando. Tanto que no próprio contexto anterior, Herodes fica preocupado. Herodes pensa que é João Batista que ressuscitou. E esse texto faz todo sentido se nós olharmos para depois do texto que nós lemos. Herodes está preocupado, porque ele assassina, ele ordena o assassinato de João Batista, porque foi pego em adultério. A culpa no seu coração, porque ele assassina por motivos sórdidos o profeta do Senhor. E é interessante que diante dessa maldade, o reino de Deus revela a sua inadequação. E diante daquele crescimento e multiplicação do reino de Deus, Herodes teme.
haveria ressuscitado João Batista. No contexto posterior, Jesus trata desse assunto, porque ele pergunta aos discípulos: quem o povo diz que eu sou? E os discípulos, ao ouvirem o povo, dizem a Jesus: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, ou um dos profetas. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pergunta o Senhor Jesus. E Pedro, de uma maneira impressionante, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa confissão de fé foi dada pelo próprio Deus ao coração de Pedro. É interessante que a partir desse momento, o segundo grande bloco, no período posterior ao texto que nós lemos, é o Monte da Transfiguração. Eles descem do Monte da Transfiguração, um momento exponencial diante de Deus, e curam um jovem possesso. E as pessoas diante desse ministério múltiplo de Jesus estão maravilhadas. Elas estão maravilhadas, mas não compreendem a seriedade e a centralidade do chamado. Diante dessa excitação do povo, Jesus prediz a sua morte, e ele diz que o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E diante dessa predição da morte de Jesus, os discípulos estão preocupados com eles mesmos. Eles estão discutindo de uma maneira carnal quem é o maior no reino de Deus. Quem é o maior no reino de Deus? Uma discussão irrelevante e carnal. As pessoas dizem a Jesus: Senhor Jesus, nós vamos seguir ao Senhor por onde quer que o Senhor for. E o Senhor Jesus diz: então, sigam-me, deixem tudo e sigam-me. E o primeiro diz: deixa eu ir primeiro enterrar o meu pai. E o segundo diz: deixa eu ir primeiro despedir-me da minha família. E o Senhor Jesus responde, assim como ele respondeu àquelas pessoas, ele responde a mim e a você, com toda a gravidade e com toda a seriedade, com toda a exclusividade, com toda a centralidade dessa resposta. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto, não é digno para o reino de Deus. Você entende a gravidade de onde esse texto que nós lemos está situado? Por um lado, os 12 discípulos começando a missão. E esses 12 discípulos aqui nos representam. Essa é a igreja do Senhor Jesus, que é enviada por Deus na história para proclamar o Evangelho e ser instrumento de Deus na cura das pessoas. Por outro lado, nós lidamos com as tensões desse mundo sem Deus, de Herodes que existem por aí, que cheios do pecado questionam a existência de Cristo, de pessoas que são confusas na sua mente e no seu coração e querem seguir a Jesus, mas não sabem exatamente quem Cristo é e são facilmente enganados por falsos ensinos. E diante desse contexto, o Senhor Jesus responde: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem são aqueles que têm as suas vidas, os seus recursos, as suas finanças, a sua história multiplicada pelo Senhor? O que esse princípio tem a ver com a minha e com a sua vida? Nesse mês que nós falamos sobre fidelidade nas finanças, aqui na Igreja Presbiteriana da Penha. São 3 princípios ao recontar essa história que eu gostaria de abordar com vocês nessa noite, queridos. Em primeiro lugar, a tensão do cotidiano, a tensão do dia a dia. O texto começa dizendo, nos versículos 10 e 11, assim: ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-os, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Os discípulos fazem um movimento.
Eles foram enviados e agora eles regressam. O verbo aqui é regressar. Eles voltaram, retornaram, voltaram para casa. Voltaram para o lugar de origem. Eles voltaram para o lugar no qual eles pertenciam. É interessante que esse verbo regressar, voltar, ele aparece 36 vezes no Novo Testamento. Lucas, no Evangelho de Lucas e em Atos dos Apóstolos, usa esse verbo 30 vezes. Há uma teologia do regresso aqui. Todo discípulo, ele precisa ter um lugar para voltar. Todo discípulo tem uma casa para voltar. Todo discípulo, ele não é discípulo sozinho, ele pertence a um corpo. Ele é discípulo junto com outros discípulos que foram chamados por Jesus para serem filhos de Deus, que foram adotados na família de Deus, que foram recebidos na família de Deus, que foram reconciliados pela obra de Cristo na cruz e que agora têm uma casa, têm um lugar para voltar. Ninguém está sozinho no reino de Deus. Eles voltam para o lugar de onde eles saíram, voltam para a presença de Jesus. Todo crente deveria voltar sempre para os braços de Jesus. Você não pode viver longe dos braços de Jesus. E eles voltam para os braços de Jesus com uma missão. O texto diz que eles voltaram e relataram. Eles fizeram que Jesus conhecesse tudo o que aconteceu entre eles. Eles descreveram, prestaram contas, deram um relatório. Eles contaram com detalhes o que aconteceu. Eles voltam para abrir o coração para Jesus. Todo crente, ele deveria não apenas voltar para os braços de Jesus, mas ele deveria voltar para os braços de Jesus e abrir o seu coração para Jesus. Eles deveriam voltar para Jesus e dizer: Senhor Jesus, olha tudo o que acontece na minha vida. Preste atenção nos detalhes que acontecem na minha vida. Olhe para os detalhes daquilo que tem acontecido na minha história. Olha para como eu tenho vivido o teu evangelho na terra. Olha para como eu tenho dialogado com as pessoas, as experiências que eu tenho tido. Nós precisamos aprender a voltar para o Senhor Jesus. E neste retorno, neste regresso aos braços do Pai, abrir o nosso coração. Mostrar ao Senhor Jesus a nudez da nossa alma. Dizer ao Senhor Jesus o real estado da nossa alma. Você sabe por quê? Porque Deus já conhece todas as coisas. Porque Deus já conhece o seu coração. E Deus o ama como você é. E Deus tem um plano, como nós cantamos aqui de maneira linda, o coral entoou esse canto de maneira tão linda. Deus tem um plano para cada criatura, Ele já traçou o seu caminho, Ele conhece o seu caminho. Então é dia de você regressar aos braços de Jesus. E ao regressar aos braços de Jesus, abrir o seu coração e dizer: Senhor Jesus, olha a minha vida, como está. Jesus dá uma resposta aos discípulos. E a resposta de Jesus aos discípulos é extremamente amorosa. O texto diz: levando-os consigo, retirou-se. O Senhor Jesus reconhece que eles estão cansados. O Senhor Jesus reconhece a gravidade do relatório que eles deram e o tamanho do embate que eles tiveram como filhos de Deus no mundo. E é interessante que o Senhor Jesus os convida para o descanso. E ele se retira daquele lugar e vai para um lugar, para um tempo com os discípulos. É interessante que nessa tensão do dia a dia, entre o cansaço dos discípulos e a resposta de Jesus, existe também a reação da multidão. É interessante isso, porque a multidão, ela sabe que Jesus, ela toma conhecimento que Jesus está ali. Ela toma conhecimento que os discípulos estão com Jesus. Ela percebe que eles estão em movimento. E a multidão segue o Senhor Jesus. É interessante isso, porque talvez os seus e os meus planos tivessem sido frustrados naquele dia. Talvez se você e eu fôssemos discípulos de Jesus, nós teríamos dito: mas Senhor, a gente está cansado. Nós precisamos de uma folga.
a gente tem lutado tanto, a gente tem lutado essa luta pelo Senhor e pelo teu reino, e agora nesse tempo de descanso essa multidão nos incomoda. É interessante que a resposta de Jesus, ela impressiona, porque Jesus os acolhe. O texto diz que acolhendo-os, ele fez duas coisas: ele falava do reino e ele curava a todos os que tinham necessidade. O Senhor Jesus, diante da necessidade da multidão, os acolheu, proclamou o reino de Deus, e ele atendeu cuidadosamente cada pessoa. E a palavra curar aqui no original grego significa tornar íntegro, significa libertar, significa salvar. O Senhor Jesus acolheu aquelas pessoas que não estavam na agenda dos discípulos, e acolhendo-os, ele ensinou sobre o reino, e ele atendeu cada necessidade. O dia a dia, queridos, ele nos apresenta surpresas assim também. Você e eu somos lançados nesse cotidiano que nos massacra. Um trânsito extenuante, uma cidade que muitas vezes nos cansa, uma vida profissional que nos desafia, uma situação política no Brasil que nos tira do lugar. Nós vivemos um momento grave, de encruzilhadas graves, de tensões graves no nosso dia a dia. Nós também, como o Senhor Jesus, sofremos de interrupções, de pessoas que muitas vezes têm a vida desorganizada por conta do seu sofrimento e que nos abordam, e o nosso desejo talvez fosse como o desejo dos discípulos, de não atender a essas pessoas. A tensão do dia a dia revela onde está o nosso coração. Eugene Peterson diz que os nossos cultos são muito organizados, as nossas liturgias são muito bonitas, os nossos cânticos são bem entoados, mas a nossa vida cotidiana muitas vezes é muito desorganizada. E o nosso coração, que é tão organizado para adorar a Deus, sofre por conta dos ruídos, das interrupções, das loucuras que o mundo nos oferece, e nós não sabemos o que fazer. A minha e a sua resposta deve ser a mesma resposta de Jesus. Diante do imponderável, diante do impensável, diante das interrupções da vida, faça o que Jesus fez, querido. Acolha. Abraça a tensão. Não tenha medo dos problemas que chegam perto de você. Abraça. Proclama o Evangelho. E espere a cura de Deus, porque o Senhor pode resolver todas as situações. Amém, queridos? O Senhor Jesus ensina por mais tempo do que o esperado. O sermão naquele dia durou o dia todo. O ideal é que Jesus parasse pelo meio-dia, meio-dia e meia, que fosse chegando a hora do almoço e Jesus falasse: muito bem, terminou o sermão, vocês podem ir para casa, bom macarrão com frango, está tudo certo, Deus abençoe, voltem à noite. Mas aquele dia o Senhor Jesus estava animado. Talvez as pessoas tivessem muitas necessidades, e ele continuou a ensinar por mais 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ele foi longe no seu ensino. O texto diz no versículo 12: mas o dia começava a declinar, estava escurecendo. Então eles se aproximaram, os 12, e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem ali alimento, pois estamos aqui num lugar deserto. Ele, porém, lhe disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo. Se o cotidiano é tenso, mais tenso ainda é quando nós nos deparamos com as nossas limitações.
é a tensão das limitações. Você é limitado, e eu também. Nós somos seres humanos finitos. O pecado nos desenhou, nos redesenhou para a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Por mais que você lute contra, os efeitos do pecado, da queda original, fazem com que você envelheça, com que você muitas vezes adoeça, com que você muitas vezes contemple a sua finitude, e isso é assustador. Os nossos limites nos incomodam, limites financeiros nos incomodam, os limites impostos pela meia-idade nos incomodam. Quando o sujeito vai ficando mais velho e ele vai percebendo que a sua vida está fadada às limitações que ele não gostaria que estivesse. E esses limites o assustam. Os limites da vida nos amedrontam. É interessante que o texto diz que na percepção dos discípulos, o dia começava a declinar. E isso significa que agora os discípulos não têm mais o controle da situação. Não há mais o que fazer. Passou do ponto do Senhor Jesus resolver aquela questão. E me parece que agora eles estão diante do imponderável. Eles estão presos naquele ermo com aquela multidão. É interessante que muitas vezes nós também pensamos que Deus perdeu o controle da situação da nossa vida. É como Lázaro que foi adoecendo e o Senhor Jesus não chegava. É como a filha de Jairo que foi adoecendo e o Senhor Jesus não chegava. Me parece que quando as coisas demoram, me parece que quando a gente vai tendo essa noção da perda do controle, me parece que quando os limites vão se apresentando, a nossa alma vai sendo atribulada diante das situações. E nós começamos a adoecer e sofrer de males terríveis. Nós desesperamos da vida, sofremos por conta do medo, da ansiedade, sofremos por conta das nossas limitações que nos assombram. E diante deste assombro, desse medo, os discípulos vêm com uma ideia diferente do caminho de Jesus. Eles dizem: despede, Senhor, essa multidão logo, para que eles vão e achem comida nas cidades, para que eles fiquem por eles mesmos. Essa era a ideia dos discípulos. Eles não acolheram, eles não falaram e eles não curaram as pessoas. Eles não foram parecidos com Jesus. O que causou isso no coração dos discípulos? O medo do novo, o medo do assombro da noite que chegava, o medo dos limites que estavam ali como o espelho da alma, dizendo: você não pode com essa situação. O medo daquilo que eles não podiam controlar. E diante disso, eles abrem mão do princípio e dizem que essas multidões vão embora e que elas encontrem alimento para si mesmo. O Senhor Jesus responde aos discípulos: deem de comer vocês mesmos. Deem de comer vocês mesmos. E os discípulos, eles entram em crise, porque eles dizem: como que nós vamos dar de comer nós mesmos, se tudo que nós temos são 5 pães e 2 peixes? É o limite claro da escassez. É o limite claro da compreensão de que nós somos finitos. E diante disso, queridos, há algumas lições que são interessantes. Os discípulos dizem: nós não temos mais que 5 pães e 2 peixes. O que eles têm é insuficiente. E a forma que eles desejam resolver esse problema é incoerente.
Eles pensam, talvez se a gente saísse para comprar comida para essa multidão, e a gente saísse agora, e a gente encontrasse, sei lá, alguma padaria de Jerusalém aberta, ou sei lá o que a gente pode resolver, a gente volta, compra pão para todo mundo, compra um presunto e queijo, ou como o pastor Carlos falou, uma mortadelazinha básica, a gente consegue resolver essa questão. Querido, aprenda uma lição. As nossas soluções, movidas pelo medo, elas são carnais e inadequadas. Toda a solução que você dá para a sua família, para a sua vida, movida pelo medo dos seus limites e das suas limitações, ela sempre será carnal e inadequada. Os seus recursos, aprenda uma coisa, eles sempre serão limitados. Você nunca terá tudo que você precisa para fazer tudo que você gostaria de fazer na vida, ou tudo que você precisa fazer na vida. Nós somos insuficientes. A nossa vida é insuficiente. As nossas soluções, elas serão sempre inadequadas para resolver os problemas. Entre a nossa percepção e a constatação de que algo precisa ser feito, e a nossa inadequação para resolver o problema, existe a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus é: dai-lhes de comer. Dai-lhes de comer. Diante da nossa limitação, sempre existirá uma palavra de Jesus. Você consegue pensar nisso, querido? Você tem problema para educar os seus filhos. Você não consegue compreender todos os caminhos da sua família. Às vezes você tem problema na sua vida profissional. Às vezes você tem problema de conduzir o seu casamento. Às vezes você quebrou financeiramente, você perdeu o emprego e está desempregado há tanto tempo. E muitas vezes você olha para a sua casa e o dia da escassez chegou. E você, ao buscar soluções para suas crises e para suas limitações, se vê ali inadequado, insuficiente, pequeno diante daquele gigante. E diante do seu medo, você começa a se desesperar e dizer: Senhor, eu não vou conseguir, Senhor, eu preciso abrir mão, Senhor, eu preciso. E você começa na sua carnalidade tensionar a sua vida e viver distante de Deus, e muitas vezes abandonar os caminhos do Senhor. Aprenda uma lição, querido, para toda a sua vida. O seu limite não é quem governa a sua vida. A sua insuficiência não é senhora da sua vida. As suas limitações não são pontos finais na sua vida, porque diante das limitações do seu povo, sempre haverá a palavra poderosa de Jesus. Diante das limitações, da pequenez, da insuficiência, da inadequação, diante da nossa falta de capacidade, sempre terá a palavra de Jesus, sempre terá a palavra do Senhor dizendo, diante do Mar Vermelho, que o povo marche. Sempre haverá a palavra do Senhor Jesus dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Sempre haverá a palavra de Deus na nossa vida dizendo: avance, cresça, eu estou com você, não se atemorize. Porque os seus limites não têm a última palavra é de Deus. E mesmo que você esteja enfrentando uma doença terminal, se você enfrenta essa doença terminal em Cristo, e você morre por causa daquela enfermidade, mesmo assim você não foi derrotado, você foi para os braços de Deus. Diante das nossas limitações, queridos, não creia nos gritos da sua inadequação, creia na voz poderosa do Senhor. Diante da sua inadequação para educar os seus filhos, querido, creia na voz poderosa de Jesus. E coloque as mãos na cabeça do seu filho, adolescente ou criança, e diga: este pertence a Deus.
E não são as drogas. Não é o sexo fora do casamento. Não é o apelo de um mundo desviado e perdido nas obras de Satanás que vai roubar os seus filhos das mãos de Deus. Você e eu somos inadequados, mas Jesus não é. Você e eu somos insuficientes, mas Jesus não é. Você e eu não temos poder, mas todo o poder está nas mãos de Jesus. Em último lugar, queridos, a palavra de Jesus é multiplicação. Quando chega esse momento do texto, eu tenho vontade de dar um pulo. Eu tenho vontade de dar um glória a Deus. Eu tenho vontade de dizer: Deus é maravilhoso. Deus é livre. Deus é criativo. Deus é fantástico. Deus não está preso. Deus é vivo. Ou você acha que Deus está preso na nossa insuficiência? Ou você acha que Deus está preocupado com a nossa insuficiência? O texto diz assim: estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. E eles atenderam, acomodando a todos. E tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem entre o povo. E todos comeram e se fartaram dos pedaços que ainda sobejaram. Jesus disse aos discípulos. Note que Jesus não falou com a multidão. Jesus não é candidato a nada. Pegou aí, querido? Quem fica prometendo, esse ano é ano de eleição, está cheio de político comendo pastel na feira, procurando criança para beijar. Os metrôs de São Paulo vão terminar todos agora, você pode perceber. Agora vai. Agora vai. Acelera. Vai nada. Você conversa fiada, não vai. Não vai. E não vai ninguém. Eu sou apartidário, não vai nenhum deles. Porque político é tudo mentiroso. Perdão se tem alguém que é deputado aqui. Por favor, gente, que está ouvindo pela internet, Deus te abençoe, senhor deputado. Gravado aí, mas já foi. Deus abençoe. Senadores, deputados, nós vamos orar por você, mas nós não estamos acreditando muito. Jesus não é político. Se Jesus fosse político, você imagina? Senta a multidão, fica tranquilo, eu estou aqui, vou resolver o seu problema, fique em paz, vocês estão no lugar certo, daqui a pouquinho vocês não estão com fome mais, você quer ver? Ó, pão. O Senhor Jesus fala com os discípulos, e o primeiro milagre não foi a multiplicação dos pães. O primeiro milagre foi os discípulos obedecendo a Jesus. O Senhor Jesus diz: organizem esse povo em grupos de 50. 5.000 homens, mais as mulheres e as crianças. Eu imagino que tinha umas 10, 15 mil pessoas aqui. Só para sentar esse povo já foi o primeiro milagre. Só para organizar. Senta, por quê? Por que eu vou sentar? Não, Jesus está mandando, mas cadê Jesus? Quem? E aquela confusão, e eles conseguem assentar todas as pessoas e organizar. Agora, você percebeu que Jesus não falou para os discípulos o que ele ia fazer? Jesus não falou: ó, faz o seguinte, vou contar para vocês aqui, que vocês estão do conselho aqui, da diretoria, vou falar para vocês aqui, nós vamos sentar o povo, eu vou orar, eu vou multiplicar os pães. Jesus não fala nada, ele não dá pista do que ele vai fazer. Ele só diz aos discípulos: assentem o povo em grupos de 50. Esse, para mim, foi o primeiro milagre, porque os discípulos não têm noção do que eles estão fazendo, mas eles estão obedecendo. Esse é o primeiro princípio da multiplicação. Antes de saber por quê, você deveria saber o quê. O que você está fazendo com a sua vida? Quais são as decisões que você toma hoje por obediência?
em que essa questão da obediência e da fidelidade muda a sua vida diária, prática. Os discípulos obedeceram, e eles assentam o povo, e o texto continua, dizendo assim, Jesus, então, diante daquela organização, ele faz um milagre silencioso. O milagre de Jesus é extremamente silencioso. Quando eu era mais jovem, eu pensava assim, que esse milagre tinha sido um milagre tipo, sei lá, David Copperfield. Sabe aquela coisa assim, tinha uma cortina, e aí Jesus falou, e o pessoal pegou assim, mostrou a cortina, aí Jesus fez assim, e aí a cortina caiu, pão! E surgiu uma tonelada de pão, e aí a turma, tem pão, e eles foram lá. Não foi nada disso que aconteceu. O milagre foi silencioso. Jesus olhou para o céu, ele abençoou aquele pão e aqueles peixes, e ele partiu e deu para os discípulos. E ele disse aos discípulos, distribuam as pessoas. Nem a multidão sabe o que está acontecendo, mas os discípulos começam a caminhar no meio da multidão, distribuindo pão, e o pão não acaba, e o pão não acaba, e o pão não acaba, e eles vão distribuindo pão, e ninguém sabe de onde vem aquele pão, mas o pão está multiplicando, e o peixe está multiplicando, e vai distribuindo, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 pessoas, pão, peixe, pão, quer mais pão? Pão, está com fome ainda? Pão, peixe, e você quer pão? Pão, e o pão não para de multiplicar, e quem está multiplicando esse pão, ninguém sabe. Ninguém falou o tanto de pão que Jesus fez. O texto paralelo em Marcos diz que quando Jesus chega no barco, os discípulos não haviam entendido ainda o milagre da multiplicação dos pães, nem os discípulos sabiam o que estava acontecendo. Mas o pão foi multiplicando, o pão foi multiplicando, o pão foi multiplicando. O milagre foi silenciosamente incrível. É isso que Deus faz com as nossas vidas. É isso que Jesus faz com a sua vida. Tem hora, querido, que eu olho para a minha vida. Tem hora que eu olho para a minha história. E eu fico impressionado de ver o que Deus fez com a minha vida. E eu falo, é pão que multiplicou, porque não era nada. Era para ter sido nada, mas foi pão multiplicado pela graça de Deus. Quando eu olho para a minha família, eu falo, é pão que multiplicou, é Deus que tem sustentado. Quando eu olho para o dia a dia da minha caminhada, eu digo, é Deus quem tem sustentado. É assim com você também, querido, é Deus quem multiplica a sua bênção na sua vida. E Deus não faz isso como um show, Ele não faz isso para mostrar que Ele tem poder, Ele faz isso porque Ele ama você, porque Ele acolhe você, porque Ele ensina o Evangelho a você, e porque Deus cura todas as suas necessidades são atendidas pelo poder de Deus. É Deus quem cuida da sua vida financeira, querido. Você não precisa ter medo, porque o justo não mendigará o pão. É Deus quem cuida da sua vida, é Deus quem enche a sua despensa, é Deus quem dá o trabalho para você, é Deus que abre portas que você nem imagina. Deus trabalha enquanto você está descansando, porque Ele ama você. É Deus quem vai cuidando da sua vida, quem vai abrindo os caminhos para os seus filhos, é Deus quem vai sustentando a sua família, é Deus quem dá saúde a você, é Deus quem dá inteligência a você, é Deus quem dá estratégia a você, é Deus quem multiplica o pão. E todas as vezes que você e eu não entendemos esse princípio da multiplicação, o nosso coração se sente miserável.
E a gente se distancia da bênção de Deus. E nós nos tornamos como os discípulos estavam antes da multiplicação, presos na nossa insuficiência, presos na nossa inadequação, presos no nosso medo, presos na nossa falta de compreensão, presos nas nossas soluções inadequadas, presos no nosso medo. E o nosso medo vai nos tornando pessoas mesquinhas. Eu quero terminar, queridos, com 2 princípios básicos. O texto diz assim, diante desse ensino, que algo precisa ser abençoado antes de ser multiplicado. O Senhor Jesus abençoou concretamente alguma coisa ali. No caso foram os pães e os peixes. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre finanças, sobre a maneira que a gente conduz a nossa vida financeira. E no final dessa mensagem eu entro num campo minado, mas eu faço isso em nome de Jesus. Aquele que não é fiel no pouco, nunca será colocado sobre o muito. Aquele que não entrega as suas finanças nas mãos do Senhor, não provará desta bênção da multiplicação do Senhor. Quantos cristãos verdadeiros, querido, você conhece, que tem medo de entregar totalmente a sua vida a Jesus e dizer: Senhor, controla também as finanças da minha vida. É o medo de serem enganados, é o medo da falta e da escassez, é o medo da insuficiência. É interessante que você e eu aprendemos nesta noite que nós precisamos aprender a entregar para que aprendamos a provar da bênção de Jesus. Porque o Senhor Jesus só abençoa o que lhe é dado. E esse é o segundo princípio. Somente o que é dado pode ser multiplicado. Se os discípulos não dessem os 5 pães e os 2 peixes, ninguém teria comido. Somente o que é dado pode ser multiplicado. Eles precisam abrir mão dos recursos, entregar aquilo a Cristo, e somente assim aqueles pães e peixes foram multiplicados. Querido, você já pensou na sua vida sendo totalmente usada por Jesus? Você já pensou na sua vida totalmente usada por Jesus? Tudo o que você tem, todos os seus talentos, todos os seus recursos, todos eles sendo amplamente usados por Jesus. Você já imaginou Deus multiplicando a sua vida e usando a sua vida para abençoar milhares de outras vidas? Somente a generosidade, queridos, nos livra da mediocridade. Somente a generosidade nos livra do medo. Somente a generosidade nos livra do orgulho. Somente a generosidade nos livra da tensão, da limitação. Eu quero fazer um desafio a você nessa noite. Para você que está aqui, para você que está na internet, eu queria fazer um desafio para você. Para que você fizesse um teste com Deus. Faça isso. Diga: Senhor, eu vou confiar a minha vida ao Senhor. Eu vou confiar, Senhor, que esse princípio da generosidade me liberta da mediocridade, me liberta do orgulho e do medo. E antes, Senhor, de eu pensar na minha insuficiência e na minha inadequação,
eu vou pensar, Senhor, na tua provisão, na tua bênção e no teu poder sobre a minha vida. Eu não falo aqui do dízimo, eu falo de você entregar a sua vida para Jesus. Eu falo de você entregar o seu destino para Jesus. Eu falo de você entregar o controle da sua vida para Jesus e perder o medo e viver em liberdade, inclusive na área financeira. O texto termina como eu quero terminar nessa noite. Todos comeram. Você quer pão, querido? Todos comeram. Fala comigo, todos comeram. E sobraram 12 cestos cheios. Todos comeram. Fala de novo, todos comeram. E sobraram 12 cestos cheios. Cada discípulo recolhe um cesto. Não é interessante isso? Quanto que sobrou? 12. Para quê? Os discípulos, um para cada um. Esse é meu, esse é seu, esse é seu. O Senhor Deus não fica devendo nada a ninguém, queridos. E no seu poder, Ele sustenta e guarda as nossas vidas. Você não está condenado pelos limites das suas ausências. Mas você nessa noite é abençoado pela palavra poderosa de Jesus. E que Deus multiplique bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Graças a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. A Tua palavra que não volta vazia, a Tua palavra que não nos decepciona, a Tua palavra, Senhor, que nos ensina a cada dia, a Tua palavra, Senhor, que nos faz levantar, ó Pai, e obedecer o Senhor, mesmo sem saber para onde o Senhor está nos levando, ó Pai. Essa palavra, Senhor, possa alcançar o coração dos Teus filhos, trazer da Tua bênção, da Tua graça e do Teu poder. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.